Nesta manhã de quinta-feira, nós teremos apenas um encontro com Frei Felipe Rocha, é frade da nossa província, é artista, né? Nós temos várias telas espalhadas pela província, em várias de nossas casas, que foram feitas por ele, pintadas por ele. O Frei Felipe Rocha é natural de Barra do Corda, também está fazendo o tirocínio em Pedro do Rosário, próximo ano iniciará seu curso de teologia em Belém. E apresenta um artigo com o título Itinerário Espiritual de Francisco de Assis e seus possíveis símbolos iconográficos. Na realidade, o Frei Felipe faz um itinerário, seja na vida de São Francisco, mas também na espiritualidade franciscana, colhendo alguns elementos da iconografia e relacionando com a vida espiritual. Por exemplo, na Conversão de São Francisco apresenta o crucifixo de São Damião, e também o hábito franciscano, que é em formato de cruz. E também, ao longo da história, encontramos a tradição franciscana, a devoção pela caveira, né, a reflexão a partir de imagens ou até mesmo da caveira, do crânio, para lembrar da morte. Então, são vários ícones, ou a iconografia que temos à disposição e através da qual foi se constituindo, se fortificando uma espiritualidade franciscana. Mas a pessoa ideal e própria para falar deste tema é o Frei Felipe, ao qual passo a palavra deste momento. O itinerário espiritual de Francisco de Assis e seus possíveis símbolos iconográficos. Este artigo se propõe a apresentar o itinerário espiritual da vida de São Francisco a partir de sua conversão, discipulado, vida apostólica e vida mística, identificando alguns símbolos iconográficos que identificam este percurso espiritual na vida do santo e na iconografia cristã. O homem, em toda a sua existência, busca formas de linguagem eficazes no intuito de facilitar ainda mais a sua comunicação, seja ela verbal ou não. Dentre essas práticas comunicativas, podemos elencar a iconografia. Iconografia é uma palavra de origem grega, em que ico vem de eikon, que significa imagem ou ícone, e grafia pode ser traduzida como escrito. Este método linguístico comunicativo nos conduz a uma identificação dos elementos que compõem uma obra artística e, posteriormente, a uma interpretação dos mesmos. Este processo apreensivo de informações nos são providos por meio dos fatos históricos expostos nas obras artísticas que podemos conhecer a partir de sua época. Todavia, a iconografia no campo religioso, além de expor os fatos históricos, ela nos apresenta os relatos espirituais das composições artísticas. Deste modo, a iconografia cristã, a partir dos elementos composicionais de uma obra pode oferecer, busca expressar a beleza de Deus. A contemplação da beleza de Deus está para todos, embora poucos estejam dispostos a contemplá-la. Dentre estes que conseguiram essa graça, encontramos São Francisco de Assis, um homem que buscou constantemente a perfeição evangélica, empenhado em contemplar e amar o Criador e as criaturas, de modo que a sua própria pessoa nos leva a contemplar a perfeição de Deus. Sobre este cenário, vemos a figura de São Francisco em tantas obras medievais, renascentistas, barrocas, românticas, modernas e contemporâneas na iconografia cristã como um símbolo das virtudes evangélicas. A identificação de Francisco na iconografia cristã nos é possível devido aos elementos composicionais das obras nas quais o santo aparece, que geralmente apontam sua vida austera, que são sua veste, um hábito rústico com um cordão, um crânio humano, o evangelho e, por vezes, os animais. Cada elemento remete a um dado pessoal e espiritual da experiência que Francisco fez em sua vida, isto é, em seu itinerário espiritual. A compreensão de um percurso espiritual tem o foco em dois agentes, aquele que convida a fazer este caminho e aquele que o percorre.
De certo, para compreendermos o itinerário que percorreu Francisco de Assis, nos é necessário apontar quem o convida a fazer este caminho, ou seja, a fonte principal de sua conversão. Aos que pensam que a conversão do pobrezinho de Assis teve início ao encontrar-se com o leproso, podem cair no engano de apontarem, ao menos, o efeito de sua conversão e não a sua causa. Assim afirma Raniero Cantalamessa. Abre citação. Francisco não se apaixonou por uma virtude, e sim por uma pessoa. A experiência de Francisco foi como a dos místicos. Sua paixão foi o Cristo. De certo, toda a espiritualidade de Francisco tem seu centro no mistério de Cristo. Fecha a citação 2020. Quem convida Francisco a trilhar o caminho da conversão é o próprio Cristo. No entanto, a disponibilidade para aceitar este convite parte do convidado. E um dos elementos iconográficos que identificam esse encontro é a cruz de São Damião, uma das heranças artísticas da família franciscana, que expõe o relato histórico e espiritual entre Francisco e Cristo. Francisco foi inspirado a entrar na igreja e reconstruí-la. O convite à conversão cristã parte de uma inspiração divina, ou seja, o primeiro passo para uma verdadeira construção exterior e interior necessita da graça de Deus. Caso contrário, podemos fazer tudo e, ao mesmo tempo, nada fizemos. Além dos fatos históricos, a cruz de São Damião revela algumas das principais fontes espirituais da vida de Cristo que Francisco apreciaria em sua vida de contemplação da beleza divina. Segundo Frei Jacques, 2019, o formidável ícone, um dos maiores tesouros da família franciscana, apresenta o mistério pascal: morte, ressurreição e ascensão. A morte se mostra expressa nas chagas que jorram sangue, e o contorno negro aponta ao sepulcro. A ressurreição se expõe no semblante sereno e calmo do Cristo na cruz. A ascensão se identifica na parte superior do crucifixo, onde um personagem que é Cristo está saindo do círculo que representa o mundo em caminho do Pai. Francisco é convidado a uma mudança de vida espiritual e não social, e seu desejo é um retorno à principal fonte de inspiração da Igreja, o próprio Cristo. Deste modo, o caminho espiritual de Francisco tem seu fundamento em Jesus Cristo e seus ensinamentos apresentados nos Evangelhos, e isso nos leva a observar Francisco como um verdadeiro discípulo de Cristo. Assim como os apóstolos foram chamados a viver em torno de Cristo, e assim permaneceram 3 anos em sua presença, convivendo e aprendendo com ele, Francisco teve uma semelhante experiência de discipulado, totalmente voltado para as orientações de Cristo, onde desvelou sua esposa, a pobreza, porque Cristo foi pobre, como afirma o próprio Cristo no Evangelho de São Mateus: o Filho do Homem não tem um lugar onde reclinar a cabeça. Vestiu-se com roupas de penitência, pois Cristo orientava uma conversão em vista do reino de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. E buscou viver em fraternidade, pois Cristo escolheu a vida fraterna ao convidar os discípulos a permanecerem com ele. A vida de discipulado de Francisco passa a ser uma verdadeira contemplação da beleza divina, por meio das virtudes entre os pobres e os irmãos. O pobrezinho de Assis oferecia aos irmãos o que recebia de Cristo, isto é, misericórdia, como afirma o próprio santo em seu testamento: o Senhor me conduziu entre eles e eu tive misericórdia com eles. Seu desejo era de viver, de servir a toda a criatura e abandonar as coisas que lhe tiravam a atenção de Deus. E assim como Cristo preferiu viver em fraternidade, Francisco tornou a vida fraterna seu segundo tesouro e encontrou um terreno fecundo para o exercício das virtudes em busca da perfeição. Francisco possuía um enorme desejo de abraçar os propósitos de Cristo e desapegar-se das coisas do mundo. Na iconografia cristã, o símbolo que bem representa este desejo são suas vestes, o hábito que o próprio Francisco vê como símbolo da cruz,
como afirma Boaventura. Deram-lhe um pobre manto, Francisco recebeu e, depois, havendo encontrado um pedaço de giz no caminho, traçou uma cruz sobre o manto. Na iconografia cristã encontramos São Francisco sempre representado com um hábito, às vezes rasgado, costurado de modo rude ou bastante áspero, que evidenciam sua escolha de vida em pobreza. O hábito expõe de maneira estética o formato da cruz. Todavia, nos apresenta outra realidade espiritual que abrange os próprios conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, que, segundo Frei Cornélio, são as armas para combater os 3 inimigos da alma, que são o demônio, com o desejo desordenado de saber, o mundo, com o desejo desordenado de possuir, e a carne, com o desejo desordenado do prazer. A castidade mortifica o desejo desenfreado dos prazeres, orientando para uma dimensão escatológica. A obediência sacrifica o amor próprio, direcionando para uma entrega total a Deus, e a pobreza cessa o desejo de possuir as coisas materiais, impulsionando para uma confiança na providência divina. Tais características apresentam-se no hábito, como afirma Tomás de Celano. Deste modo, preparam para si uma túnica em forma de cruz, para expulsar todas as ilusões diabólicas. A túnica era de um tecido áspero, para sacrificar a carne com seus vícios e pecados. Era, enfim, paupérrima e dura, tal que o mundo nunca pôde ambicioná-la. O discipulado de Francisco é marcado pelo desejo de servir, de viver a perfeição evangélica, e sobre este marco encontramos outro elemento iconográfico que aparece na presença do santo, a caveira, que muitos a associam com o louvor à morte, ressaltada pelo santo no cântico do Irmão Sol. As virtudes só podem ser exercidas em vida, e ao contemplar a morte, Francisco expõe seu urgente desejo de uma conversão por meio da vida penitencial. Ele nomeia a morte como irmã porque ela está unida ao homem como parte constitutiva de sua existência, e o lembra que sua vida é breve. Esta é a única certeza que o homem possui, cuja realidade ele não pode escapar, como afirma o próprio santo no Cântico do Irmão Sol. Portanto, a contemplação da morte expõe sua ânsia por uma conversão que só pode ser feita em vida. Francisco tem a plena certeza de que ninguém se salva por si mesmo, como admoesta seus irmãos. Ninguém pode salvar-se a não ser pelas palavras e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deste modo, ele deseja anunciar a conversão a todos, a fim de que todos possuíssem as alegrias futuras do reino futuro. Assim pediu aos irmãos pregadores no 9º capítulo da regra bulada. Abre citação. Os pregadores anunciem os vícios e as virtudes, o castigo e a glória de maneira simples e breve. Fecha a citação. O fato de que o homem morrerá não significa dizer que ele estará no reino dos céus. A proposta salvífica é para todos, porém só aqueles que se convertem e aceitam o Evangelho poderão habitar nas moradas prometidas por Jesus Cristo. E tais coisas só podem ser feitas durante a vida. Deste modo, Francisco, ao contemplar a morte, nos expõe seu desejo pela vida e a possibilidade de uma conversão em vista do reino dos céus, como afirma o próprio santo. Abre citação. Bem-aventurados que morrerem na penitência, porque estarão no reino dos céus. Ai daqueles que não morrerem na penitência, porque serão filhos do diabo e irão para o fogo eterno. Fecha a citação. Sobre esta visão, a caveira dentro da iconografia franciscana possui um sentido moralista e de condução a uma urgente mudança de vida. Este mesmo sentido pode ser encontrado na história da arte, fortemente ressaltado desde o século XVII até os dias de hoje. Pois com a expansão da burguesia, os proprietários de grandes posses passaram a acumular riquezas e ornamentos que provocavam o desejo de possuir sempre mais. Diante deste cenário, a Igreja passou a fazer pregações com o tema: Vaidade das vaidades, tudo é vaidade.
No campo artístico, esse cenário foi elaborado com a denominação de vanitas, que significa vaidade. As composições artísticas apresentavam objetos de riqueza que representavam poder e prestígios. No entanto, tais objetos sempre foram acompanhados por um crânio humano, que esmorecia o desejo de possuir tais bens, afirmando que tudo é vaidade e que o fim era a morte. O sentido moral de uma vida de penitência tem seu foco, tem seu ponto-chave na conversão, que inicia com a tomada de consciência de que há algo errado e que precisa ser mudado. Na vida discipulada de Francisco, sua única vontade foi aprender a viver de acordo com a vontade de Deus, que consequentemente se mostrou em sua conduta pessoal. Francisco não procura trilhar este caminho sem um ponto de ancoragem. Por isso, se apegou nas verdadeiras fontes de espiritualidade para o cristão, o Evangelho. A arte cristã, sempre diante da orientação de Jesus Cristo, narrada nos Evangelhos, por vezes apresenta a figura de São Francisco na presença de um livro que representa o Evangelho, fonte de sua vida e pregação. E após a vida de discipulado, nos deparamos com a vida apostólica de Francisco, onde seu fundamento é o próprio Evangelho que expõe a presença de Cristo. Os ensinamentos de Jesus é a base de uma vida que deseja viver por amor a Deus e ao próximo. Assim, Francisco afirma: a regra de vida dos frades menores é esta: observar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo de Francisco de viver com Deus perpassa diante da renúncia de si, abnegação das coisas materiais e da aceitação da vontade de Deus, que são os próprios conselhos evangélicos. Em Francisco de Assis encontramos a perfeita união das dimensões apostólicas e contemplativa, como afirma Boaventura. Abre a citação. Depois de trabalhar pela salvação dos outros, de modo variado segundo as exigências de tempo e lugar, afastava-se das multidões e de seu tumulto, procurava na solidão um lugar tranquilo para pensar no Senhor. Fecha a citação. O empenho de Francisco de viver uma vida ascética perpassa diante das virtudes do chamado de Deus, do desejo de fazer penitência e da força de vontade do próprio santo. A disponibilidade de Francisco em viver de acordo com a vontade do Espírito, em comunhão com os mistérios de Cristo, o conduz à vida mística, ao passo que a vida ascética tem seu fundamento no desejo da pessoa. Já a vida mística é um dom do Espírito Santo. Sobre esta análise, encontramos a natureza como elemento iconográfico que representa a vida mística de Francisco. Assim, a iconografia cristã, por vezes, apresenta Francisco na presença dos animais, com o semblante risonho, a evidenciar seu amor para com a natureza. A natureza é uma das expressões da beleza divina, e para ser contemplada, é necessário que o homem tenha sensibilidade e um coração aberto às coisas belas que vão ao seu encontro. Assim a natureza se desvelará e mostrará sua beleza, e a emoção estética o conduzirá ao sublime. Portanto, a natureza é um dom visível de Deus, e Francisco vê as criaturas como destinadas a permitir que efetue seu encontro com Cristo. Assim, o pobrezinho sempre desejou sensibilidade tanto quanto conhecimento, como afirma em sua oração diante do crucifixo: dai-me sentir e conhecer. O encanto de Francisco de Assis diante da natureza está voltado para a contemplação da beleza de Deus, e seu amor para com a natureza tem seu fundamento no amor do Criador exposto na natureza. Na busca pelo Criador, Francisco não se prende à criatura e, comportando-se em todas as circunstâncias como filho de Deus, responde com amor e paciência, responde com amor à impaciência das criaturas, regidas até agora pelo homem desordenado, e elas o respondem amigavelmente. Assim, nos parece que a harmonia entre Adão e a natureza que existia no paraíso
antes do pecado, fora restituída parcialmente em Francisco de Assis. A iconografia, em um plano geral, tende a representar uma realidade que possa ser apreendida por todos. No entanto, a arte cristã, em especial, tem seu fundamento na exposição da fé, de modo que os fiéis entendam a representação, isto é, ela tem seu objetivo na expressão da beleza de Deus de modo objetivo. A iconografia cristã deve ser concebida como um canal de conversão, conduzindo aqueles que a apreciam a uma verdadeira e profunda experiência com o divino. Quanto maior for a experiência com o Criador, maior será a percepção acerca da presença do divino. Isso torna Francisco um verdadeiro apreciador da beleza divina, porque a contemplou primeiro em sua vida como experiência, e assim aprendeu a vislumbrar as coisas belas ao seu redor. Em São Francisco encontramos o homem tão próximo de Deus por meio da natureza, que permitiu que a arte elaborasse um diálogo entre o homem e Deus e o homem e a natureza, que pouco se mostrava nas obras artísticas medievais. Portanto, a vida de Francisco foi uma busca constante pela santidade, que teve início com sua conversão, perpassou nas alegrias das virtudes que se expressaram em suas ações para com os irmãos, até a contemplação dos dons do Espírito em sua vida mística. Muito obrigado.